Então, vamos lá. Tipo, só para passar também algumas coisas básicas para vocês, né? Eu estou aqui com outro computador, então eu consigo ver o chat. E se alguém levantar a mão, é só me avisar. Entendeu? Como vocês sabem, mas só para falar, né? Tipo, todo o assunto da matéria está no site. Entendeu? Eu atualizei agora. O calendário está todo lá, as aulas estão todas lá, se quem quiser ir adiantando. Tipo, e as referências estão todas lá também. Entendeu? E, finalmente, o material, embora, como eu falei desde o início da aula, da matéria, é mais uma apostila do que um livro, entendeu? Está finalmente renderizando bem. Tem algumas coisas que não renderizavam bem antes, tipo equações, por exemplo. Aqui eu vou ter uma equaçãozinha em algum momento na aula de hoje, né? Definindo o que é a média, o que é a mediana, entende? Funções que computa a média e a mediana. E agora, já tem pago para corrigir, e agora está tudo renderizando melhor. Tem tanto equações grandes quanto equações pequenas que aparecem dentro do texto. Finalmente está tudo renderizando bem. Entendeu? Então, vocês usem essa página como apostila mesmo. É cheia de erros, entendeu? É cheia de erros de escrita, às vezes vai ter inconsistências, sabe? Porque o materialmente são os livros, que tem aqui as referências para todos os capítulos do livro. E todo esse material dá para ser baixado como notebook. Entendeu? Tipo, vocês podem baixar e ler vocês também. Então, está tudo lá, para vocês pegarem e entender. Então, eu espero que esteja claro. Lembrando que a cada 2 aulas, já que foi algo que reclamaram na semana passada, eu vou fazer essa live de código, e essa é a nossa segunda. Entendeu? E tanto as lives quanto os quizzes estão surgindo no Moodle, e vocês devem estar vendo. Além disso, no chat aqui, não sei se alguém já respondeu, eu preciso saber que horas você acha melhor para fazer a última live no dia 19, só para a gente fechar esse módulo antes do Natal. E, bom, então, se vocês estão respondendo aqui, eu imagino que vocês estão vendo a matéria caminhar. E as definições do projeto, etc., eu coloquei aqui na página agora. Então, faltando apenas a descrição do que é uma boa cada seção do projeto, né? Deixa eu ver se eu faço daqui para o segundo módulo, para que vocês não tenham um projeto tão solto como foi o semestre passado. Está aqui as entregas, vão ser várias entrevistas, a gente vai ter várias entrevistas para acompanhar vocês. Esse semestre era só uma, esse semestre são 3, para a gente meio que ter um projeto mais bem feito. Está claro? Alguma dúvida? Não? Então, lembrando que quarta-feira para tirar dúvida, então se tiver outras dúvidas, pode trazer na quarta, entende? Sobre os assuntos. E a gente está chegando no fim já do calendário, entende? Basicamente quarta-feira, 19, a gente fecha esse módulo e está tudo tranquilo. Então vamos lá. As últimas 2 aulas foram aulas que falavam de visualização. Entende? Então eu vou passar aqui pelo notebook, a versão antiga dele, que da última vez eu baguncei a versão do site, mas já está aqui, no notebook de visualização. E é um notebook, como eu já falei, mais apostila no código, embora os conceitos essenciais estão nos slides e no livro. Então, aos poucos, eu espero melhorar esse texto, mas é ao longo da matéria. Então, qual é a ideia da última aula? A ideia da última aula foi vocês explorarem ou entenderem um pouco o que é matplotlib, né? Embora pareça simples assim, pareça tolo, fazer bom gráfico, ou botar bom gráfico, então, é uma das ferramentas que a gente tem na matéria para levantar associações entre X e Y, entre possível causa e possível efeito. Entende? Lembrando que é possível causa e possível efeito, porque a matéria não consegue necessariamente realizar o estudo de causalidade necessário, com um randomizado controlado, como é feito na vacina de Covid, mas são 4 sessões e as 4 sessões cobrem essa noção de como levantar relações entre X e Y
que a gente vai argumentar com possíveis noções de causa e efeito. E gráficos é uma das formas de fazer isso, é uma das formas. Entendeu? Vocês vão perceber ao longo da matéria, assim, ou ao longo dos notebooks, né, que vai vir muito código, vamos dizer assim, de configuração. Tipo, e esse código de configuração, vocês podem ignorar, vocês vão se acostumar com ele, que é basicamente importar o Matplotlib, importar o NumPy e importar o Pandas. Assim, isso é o básico que vocês precisam. Lembrando que o importa, para quem é mais acostumado com C, vira include. Tá claro? Dúvida? Tem alguém não no mudo? Eu 34. Se conseguir mutar todos vocês, talvez eu consiga fazer isso, mas não no momento. Ativar mudo e tudo. Então, estão todos no mudo. Por favor, tirem do mudo, só se for tirar alguma dúvida. Certo? Então, e pode tirar em qualquer momento, ou falar no chat mesmo. Então, a aula, as duas aulas, elas falam mais de plot, mas elas também têm uma parte de análise exploratória de dados. E análise exploratória de dados é um assunto, quero ver se eu volto com vocês nas entrevistas de projeto, ou talvez marcar um vídeo extra, porque aqui a gente fala mais do conceito, mas explorar bem os seus dados é uma parte da brincadeira que a gente não pode ficar sem. Então, aqui a gente fala de alguns conceitos e não necessariamente fala de uma boa análise exploratória. Eu vou passar para vocês mais do projeto. Entendeu? O primeiro conceito que vocês vão enfrentar, possivelmente no projeto de vocês, é que vocês vão abordar notebooks, ou vão abordar data frames, né, tipo esse aqui. Vou dar um zoom aqui, né? Até que tá ficando aqui. Data frames tipo esse aqui, em que talvez existam números faltantes, entende? E números faltantes em pandas vai vir como NaN mesmo. Quando você tem células, ou assim, linhas e colunas que faltam informação, vocês vão ter que definir o que fazer com aquela linha ou coluna. Porque se eu tentar, por exemplo, botar a média aqui, eu não sei se vai ignorar o NaN. Aqui mesmo ignorou o NaN, mas no geral deveria dar erro. E como eu tenho o NaN aqui, né, eu acho que o Pandas meio que ignora isso por padrão, eu deveria ter um erro ao realizar essa operação. E vocês vão ter duas escolhas bem simples. Uma é simplesmente jogar fora tudo que é NaN. Para jogar fora tudo que é NaN, você pode fazer um triple.block MA. Entendeu? E você vê que é criado um novo data frame quando você muda o bloco MA. Isso aqui será um novo, né? Porque é um retorno. Pandas raramente altera as coisas em place, geralmente é uma cópia, como resultado. Então você vai ter um novo data frame com os seus NaNs removidos, que é uma forma de você se livrar dessa informação. Ou você pode também fazer um fill NA, colocando algum valor como zero. Entendeu? A escolha do que vão fazer depende do problema de vocês. Para algumas bases de dados, tipo bases que são numéricas como essa, talvez eu consiga preencher com alguma informação que faz sentido, tipo a média, entende? Olha, substitua as idades pela idade média, tipo, pela idade média, entende? E a coisa meio que vai funcionar. Ou pela mediana, ou por um número fixo. Entende? E isso meio que cuida de uma parte do problema. Em alguns outros data frames, eu vou mudar essa lateral. Em alguns outros data frames, vocês vão ter NaNs em colunas como e-mails. Tipo assim, então, preencher esse NaN numa coluna como e-mail é mais difícil. A sua opção aqui, pelo menos no nível de ICD, é basicamente você remover essas linhas e essas colunas. Vocês podem pensar em algoritmos mais complicados, tipo assim, eu vou ver se existe uma informação repetida, tipo Weiwei, talvez de a mesma pessoa. Né? Dá para fazer isso, mas isso foge um pouco do escopo da matéria. Aí a segunda coisa que eu falei
nos slides, que precisava um pouco do código, né? Não, mas só para deixar claro, alguma dúvida aqui na parte de NaN, de QNA ou de DropNA? Sim, não? Alguém fazer alguma pergunta? Nenhuma? Então, ok. Então, vamos em frente, né? Então, a outra coisa que a gente falou também na matéria é que, em alguns momentos, vocês vão ter que combinar duas colunas. Entendeu? E combinar duas colunas é a ideia de ou duas tabelas. Né? E combinar duas tabelas é muito útil para, tipo assim, quando você tem que. Quando você precisa de uma tabela única. Assim, é muito mais fácil resolver se você trabalhar com uma tabela única. Né? E para combinar duas tabelas, eu preciso pensar exatamente qual vai ser a informação que eu vou usar para fazer essa combinação. Entendeu? Vocês veem que a tabela e-mail tem um nome, e vocês veem que a tabela people também tem um nome. Entendeu? Eu vou usar isso como chave que combina as duas. Então, eu posso chamar pandas, pegando a tabela da esquerda, que é people, e falando, olha, pegue people, como o people está à esquerda, que está à esquerda da chamada, pegue a coluna nome, que é o left on name, entende? Cole, que é meio que esse join interno, a gente não faz muito join externo no contexto da matéria, não, né? E cole com a coluna username da direita. A direita aqui é a coluna e-mail. People está na esquerda, a direita é e-mail. Então, sempre que os nomes baterem, sempre que Joey aparecer na esquerda e na direita, eu vou colar as duas coisas juntas. Então, aparece Joey com Blue, porque aqui aparece Joey com Blue, e aqui eu tenho o e-mail de Joey. Observe que, se a informação se repete, Pandas vai repetir os dados. Né? É segurança mesmo. Porque talvez eu não sei se é a mesma pessoa, né? Embora aqui o e-mail talvez mostre que seja a mesma pessoa. Vou colar o Weiwei, que também parece a mesma pessoa, a Karina e o Sam. Depois de fazer isso, você pode ter outros problemas, né? Ó, tá, então eu tenho aqui o meu novo data frame, que eu vou alinhar aqui, só para chamar ela ficar bem organizada. Né? E aqui com o meu novo data frame, eu tenho que tomar algumas informações, né? Tipo, talvez esses dois e-mails serem iguais é um problema. Eu assumo que é a mesma pessoa. Existe um chamado, que eu nem falei na matéria, que é a drop duplicate, entende? Que vai tentar remover informação duplicada. E eu quero remover informação duplicada com base na coluna e-mail. E se eu fizer isso aqui, presta atenção, eu vou pegar a coluna e-mail e vou usar ela para definir quem são os nomes únicos. Eu também poderia usar a coluna e-mail. E deu errado. Por que deu errado? Eu não sabe. Ah, porque o e-mail não foi único. Né? E remover também quem são os nomes que não são únicos. Então, são esses tipos de chamadas que vocês vão ter que fazer para começar a limpar os dados de vocês e para começar a, tipo assim, a ter tabelas que vocês consigam usar o resto da matéria no projeto. Entendeu? Você nota que eu falo muito do projeto, porque o projeto vale muito ponto nessa matéria. Entendeu? Então, é importante praticar essas chamadas, porque o ideal é que depois da primeira parte da matéria, assim, do primeiro módulo, né, assim, do segundo módulo, que é o próximo, você já tem, no mínimo, uma única tabela para trabalhar, entende? E para executar os métodos que vocês vão aprender ao longo do curso. E é isso. Entende? E só lembrando que tudo isso também está na página e, por enquanto, é isso. Alguma dúvida sobre essa parte de limpeza, etc? Não? Já falei aqui do Missing Data. Dúvidas? Tá. Então,
Existem outros conceitos que vocês também vão ter que definir quando vocês trabalham com dados. É tipo assim, olha, qual é a granularidade dos meus dados, né? Ou qual é talvez a temporalidade dos meus dados. Os dois termos são um pouco parecidos, mas tipo assim, em qual escala eu vou trabalhar esses meus dados. Então, eu vou ler aqui agora. Aqui é só o fio ME, que eu já mostrei antes. Aqui é só o drop ME, que eu já mostrei antes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora, tipo, um pouco de tarefas que vocês podem ter que fazer para também limpar uma tabela um pouco mais complicada. Deixa só isso carregar. Deixa só isso carregando. Está demorando. Alguém faça uma pergunta que eu carrego? Vamos lá. Vamos ver quem aí tem uma dúvida. Vocês estão querendo, né? Vamos falando só. Eu devia ter carregado isso antes. Esses dados são bem grandes. Talvez seja melhor copiar isso. Talvez seja melhor copiar isso. Porque eu acho que eu tenho isso. Se eu vim aqui em dois pontos, eu acho que eu tenho isso local. Eu tenho isso local, entendeu? Tá, então eu vou carregar aqui a tabela dos nomes dos bebês, novamente. Entendeu? A primeira tarefa de vocês para carregar uma tabela nova é observar exatamente o que vocês têm nessa tabela. Né? Eu gosto de fazer chamada ponto .ref, que me mostra o que é a cara da tabela. Entendeu? E começar a definir com quais informações eu vou trabalhar, né? Talvez no meu caso, eu não esteja tão preocupado em alguma granularidade, tipo o estado ou o gênero, não. Talvez o meu problema seja apenas contar, entende? Quais são, ou qual é a popularidade dos nomes dos bebês aqui. Então, ao definir isso, eu jogo fora algumas das informações, selecionando, entende? DF, nome, tá? Tá. Selecionando apenas aquelas colunas que eu tenho interesse. Entendeu? E agora, com essas novas colunas, eu faço, olha, ok, eu tenho o ano e eu tenho a contagem apenas. Eu quero só saber quantos bebês nasceram em cada ano. E aí vem a parte que eu não fiz isso no notebook antigo, mas eu posso mostrar para vocês. Então, tipo, uma boa prática em Pandas é você meio que alinhar as chamadas assim. Então, tipo assim, entre cada chamada, você pega o ponto, você dá um enter, entendeu? E você meio que vai encadeando a chamada de uma forma que fique mais legível. DF, year count, ou se você quiser pegar o antigo, tipo assim, DF, selecione tais colunas, para ficar até mais complexo, mais bacana. Depois de selecionar tais colunas, agrupe por ano, e depois de agrupar por ano, faça a soma da tabela count. Entendeu? E aqui eu tenho um novo resultado, que eu posso, por exemplo, ver o resto. Ah, porque aqui ficou feio. Eu quebrei tudo. Deixa eu fazer isso comigo. DF. Ah, isso que eu tenho. Alguém sabe qual é? Agora você vai. Aqui eu estou indexando uma forma errada. Vou passar uma lista, né? Não posso passar um. Então fica mais legível se você usar a estratégia de dar um enter entre cada pontinho, fica mais compacto o seu código. E aqui eu vejo qual é a popularidade em cada ano da minha base de dados. A popularidade, assim, quantos bebês nasceram em cada ano da minha base de dados. Né? E isso aqui vai ser o meu novo resultado que eu joguei aqui no Series
nessa linha aqui embaixo. Eu poderia jogar aqui também da mesma forma. Dizer que series é igual a isso aqui. Entende? Funciona da mesma forma. Só para chamar, não ficar muito longa, a gente dá aquele enter, como está aqui. Mas aqui eu tenho o mesmo resultado, e agora vem a parte que é mais nova, que a gente não explorou muito na matéria, né? É que pandas tem uma chamada plot no data frame, entende? Que serve para plotar aquele data frame. E depois que eu faço o ponto plot, eu digo qual é o tipo de plot que eu quero. Então, se eu falo series.plot.line, eu quero um plot de linhas mostrando os nascimentos ao longo do ano, ou quantos bebês nascem ao longo do tempo, nesse exemplo. E eu posso também fazer um series.plot.bar para pedir um gráfico de barras, entendeu? Que vai dar a mesma coisa, só que um gráfico de barras, que fica um pouco mais chato de ver aqui. Então, aqui eu tenho meu series.plot.bar. E como a gente está falando de usar gráficos e de explorar dados para tirar conhecimento, qual seria uma coisa interessante que aparece nesse gráfico? Alguém? O que vocês conseguem falar desse gráfico aqui? Vamos ver quem está aqui. Alguém falou no chat, eu acho, né? O pico, a média, dados do tipo... Onde é que está o pico, Luca? Aqui, né? Qual seria o local do pico desse gráfico? Por volta de 57, eu acho. Isso é um ano, né? Certo. O que acontece depois do pico? Você quer falar por voz, não? Deixa que eu fique melhor. Você tá me escutando? Você. Oi, repete a pergunta, por favor. O que acontece depois do pico nesse gráfico, né? Ele começa a ter uma leve queda. Por que é que os nascimentos por ano têm uma queda depois de 57? Não sei, Guerra Fria, talvez. Oi? Talvez Guerra Fria, não sei. Guerra Fria, qual seria a explicação para essa queda? Alguém? Ah, sei lá, as pessoas terem medo do filho não ter uma vida digna. Sei lá. Pode ser uma hipótese, né? Isso meio que mostra como um gráfico simples levanta uma pergunta. Falou Guerra Fria. Ok. Uma outra hipótese que seria mais plausível para mim, provavelmente, mas talvez não tão irreal quanto a Guerra Fria. A gente tanto quanto a Guerra Fria, que é correlacionado com a Guerra Fria, é que aqui vem a revolução sexual, né? E aqui também você vem o uso de anticoncepcional começa a se popularizar nos Estados Unidos, né? Então, aqui tem essa noção da gente começar a ter famílias menores, entendeu? E controlar mais a nossa natalidade. Isso meio que mostra uma história. Entendeu? É um gráfico contando uma história que a gente pode explorar depois. Entendeu? Vocês veem que antes do pico de 57 tem um pico anterior, né? Esse pico anterior está em qual ano? Alguém? Qual seria o segundo pico aqui da base? Ninguém? Vocês têm muita vergonha. Vocês têm que aprender a perguntar. Né? Alguém, por favor, me diga qual é o primeiro pico da base. O segundo pico da base. O primeiro pico é 1920 e pouco. Isso. E depois tem o que também? Uma queda. E aí depois o outro pico. O que acontece nessa época na humanidade, né? A recessão? Recessão, você vai ter as guerras, né? E depois das guerras você vai ter o baby boom americano. Então,
Tudo isso aqui, embora esse gráfico não é bem feito, ele não é assim visualmente bonito, como algumas das visualizações que eu mostro nos slides, meio que mostra como um gráfico mostra uma história entre X e Y. Aqui X é ano e Y é a quantidade de nascimento. Tá? E essa história ajuda a gente a entender o mundo. Então, no projeto de vocês, eu não quero que vocês mostrem um gráfico, mostrar. Eu tenho que mostrar um gráfico e dizer exatamente o que vocês aprenderam com esse gráfico. Né? Que seria o tipo de coisa que eu estou meio que perguntando para vocês aqui. Né? Eu não estou perguntando ao acaso, não, sabe? É porque isso é o que é o trabalho de cientista de dados. É meu contar o que está acontecendo para um público, para uma audiência. Né? Um gráfico por si só, sim, o leitor pode vir com suas dúvidas, mas você tem que contar o que você quer mostrar para mim com esse plot. Entendeu? E aqui começa a vir a noção de melhorar o nosso gráfico, né? Colocando com essa chamada X-Label um rótulo no eixo X e um rótulo no eixo Y. Isso é o mínimo que seus gráficos têm que ter. Rótulos em X e Y, para o leitor saber entender o que está acontecendo. Porque sem esses rótulos, eu não sei. Uma coisa que acontece que por baixo, assim, né, só para chegar com o código em Matplotlib, né, vocês veem que eu importei um PLT aqui, que é meio que meu ponto de partida para a biblioteca de plots. Né? E vocês veem que eu também chamei um series.plot no DataFrame. Por padrão, enquanto a imagem não é renderizada, depois que é renderizada, se reseta, existe um canvas padrão, tipo assim, existe um local padrão onde eu vou plotar. Então, tanto sua chamada no DataFrame quanto sua chamada na biblioteca Matplotlib vão trabalhar no mesmo lugar, que é esse mesmo canvas aqui, até eu fazer um plt.show, que é basicamente resetar o meu gráfico. Entendeu? Então, esse X-Label não afeta o gráfico de cima, obviamente, ele já foi renderizado. Então, isso aqui vai afetar o próximo gráfico. Tudo que eu fizer aqui vai afetar o gráfico de baixo. Aqui, não sei porque deu isso, mas fez dois. Não sei porque ele fez dois, mas ele deveria botar um. Apenas, vou pensar um pouco sobre isso. Aparentemente, ele mostrou um como pode e alterou o outro. Mas tomem cuidado. Só para garantir que estão alterando aquela mesma figura. E também tem uma chamada mais simples, que eu acho que é PLT. Isso aqui é mais novo, né? Então, assim, onde eu posso fazer X-Label igual a número de nascimentos e Y-Label igual a year. Eu acho que numa chamada só eu consigo setar tudo. Hoje em dia não tem. Eu teria que lembrar como é que faz isso. Mas tem alguns atalhos em Matplotlib, que eu já usei antes, mas eu posso ver a biblioteca já como fazer isso para vocês. Eu acho que não tem que trabalhar no Plot, trabalhar no Axis, mas é um assunto mais avançado. Certo. Depois que vocês fizerem esse tipo de chamada para analisar os dados, aí vai vir outras dúvidas que vocês querem talvez pensar. Obviamente, não coloquei aqui um ponto de partida de uma pergunta, mas um dos problemas que aparece na aula é qual é a granularidade que eu vou trabalhar com essa base. Eu quero trabalhar, a temporalidade, né? Eu quero trabalhar com ela em anos, ou em décadas, ou a cada 2 anos, etc. Então, isso também envolve mudar um pouco o data frame para, por exemplo, colocar tudo em décadas. Aí, para fazer essa chamada, você tem que começar a pensar assim agora, olha, quais são os tipos do meu data frame? Entendeu? Então, se você vai nele aqui e pega o detalhes, não é o series, não, né? Não, é o series, né? É series, é o DF, né? É o novo DF. O nome... O nome é um object, e object em pandas geralmente é texto. Entendeu? O ano é um inteiro, o gênero é texto, o estado é texto. Só que inteiro não é data, não. Então, eu vou converter esse ano para uma data. Como é que eu vou fazer isso?
eu vou criar um código que pega o ano, entendeu? Então aqui eu vou pegar o ano e vou formatar como sendo uma data para cada linha do meu índice. Se eu fizer essa chamada assim, talvez fique mais claro. O novo índice é uma lista. Para cada elemento que existe no índice eu vou colocar esse elemento nessa minha nova lista. Entendeu? E aqui também é um exemplo tolo, mas não tolo, aqui é um exemplo um pouco mais complicado, mas mostra o que é uma grande vantagem de Python. Entendeu? Python permite que a gente combine um código mais tipo PDS1 ou PDS2. Tipo, para cada elemento no índice da série, lembrando que a série já é o, grupo base, então o índice é o ano. Então, para cada elemento do índice da série, que é um ano, então, crie uma data na forma de texto, colocando basicamente 1º de janeiro de 1910, 1º de janeiro de 1911, e por aí vai. Depois de fazer isso, eu vou usar uma chamada pandas, entendeu? Que permite converter essa data, que é essa toDateTime, entendeu? Para um tipo temporal de NumPy. Entendeu? Tempo é uma coisa muito chata, entendeu? Mas aqui eu converto tudo para um tipo temporal. Então, aqui eu coloco o meu toDateTime, aqui eu coloco o meu novo índice, né? Aqui eu faço que o novo índice é isso. E aqui eu só fiz numa chamada única, colocando aqui a série nova, onde o índice agora, eu troquei o índice dela na mão, onde o índice agora é um índice de tempo. Então, assim, eu não espero que vocês, nesse notebook, decorem tudo que Pandas faz, não, mas vocês têm que ler a documentação. Como é que eu trabalho com tempo? A documentação está dizendo esses códigos. Mudei para tempo. Por que é bom trabalhar com tempo? Porque, ao trabalhar com tempo, isso me permite fazer chamadas como resample, só para colocar de uma forma mais legível. Entendeu? Então, pegue a nova série, reordene a cada, ou reamostre ela a cada 10 anos, como sendo a soma. Então, aqui eu tenho a soma de nascimentos em cada década. E eu posso botar isso agora e ver os nascimentos por década. E você vê que eu coloquei um tempozinho, né? Isso aqui agora é um tempo, meio que assim, meia-noite de cada fim de década. Então, trabalhando com a série em outra granularidade. Vocês podem também, que só para ficar cada vez mais complicado, né? Tipo, caso vocês não queiram fazer esse foco, assim, esse tipo de exemplo de hoje é um pouco mais chato. Eu posso pegar o meu DF original, .ref, aqui o ref, do meu DF original e... Não posso fazer nada. Desculpa. Eu ia fazer uma outra chamada pandas, mas eu faço ela já quando eu mudar um pouquinho minha pergunta. Tá. Ok. Bom, daqui a gente tem só um plot diferente numa linha só, né? Mas se ela fica mais claro o plot de barra como eu fiz, eu posso fazer um plot de linha, como eu fiz, eu mostrando essa associação entre X e Y. Então, pandas é bem poderoso. Então, assim, pandas meio que permite a gente meio que fazer todo esse tipo de análise, de reamostragem, de group by, de plot, etc. E com o tempo se acostumam com esse tipo de chamada. Né? Se acostuma a usar a biblioteca para ter esse tipo de insights. Vocês veem, isso é uma coisa também que se repete muito no NCB, que os códigos, no geral, não são complicados.
Tipo, eu sei que para muita gente Python pode ser um pouco complicado, mas os códigos, na média, não passam de um laço. E o resto a gente vai usar a biblioteca mesmo, entende? Porque o cientista de dados trabalha em cima da biblioteca. Embora Python permita já um código mais bacana, então, tipo assim, a gente usa a biblioteca para facilitar a nossa vida. E lembrando também que a ideia aqui não é necessariamente vocês, tipo, virarem grande expert em Pandas, não, mas esse tipo de chamada encadeada, reamostre, soma, group by, tira média, plot, etc., vai ter em qualquer arcabouço em cidade. Você vai ter em R, ou vai ter em Julia, com outro tipo de biblioteca. Alguma dúvida, gente? Tá claro? Tá. Então, assim, aí aqui eu tenho outras chamadas, que são chamadas mais para a gente entender. Como é que eu faço grafos na mão em Matplotlib? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, se eu não posso aqui muito tempo, vou esperar aqui uns 2 minutinhos, eu vou meio que continuar rolando aqui. Então, assim, então agora vem algumas chamadas de Matplotlib, que não necessariamente são da parte de análise exploratória, que meio que mostra como a gente cria gráficos em Matplotlib, né? A chamada mais básica é você pegar a biblioteca PLT, que você importou lá em cima, para o Matplotlib, e mandar ela plotar x e y. A chamada plot é um gráfico muito simples. Plot x e plot y. Não tem nada muito além do que isso aqui, não. E eu vou gerar um gráfico aqui onde x é um ano. Aqui eu tenho uma base que x vai ser um ano. E y pode ser, por exemplo, o PIB de algum país. Entendeu? Em bilhões de dólares por ano. Um gráfico, para ser legível, tem que ter ano, tem que ter rota no eixo x e rota no eixo y. Esse gráfico pode ser um gráfico de anos, como também vocês poderiam fazer, ou um gráfico de linhas, como vocês também poderiam fazer um gráfico de barras. Mas o gráfico de barras seria assim. Isso. Você diz o eixo x, que são os anos, e o eixo y é a altura, por isso que é height, da barra. Entendeu? Por que os dois funcionam? Porque ano é uma variável numérica, então pode ser um gráfico de linha, mas ela também pode ser vista aqui como uma coisa, vamos dizer assim, não é categórica, mas um grupo, né? Tudo acontece naquele ano. Então, tipo, você quer gráfico de barras para categorias e gráfico de linhas quando as coisas são numéricas. Então, esses dois plots, só por ser ano, me deixaria tranquilo. Mas, como eu falei na aula, geralmente, quando é uma categoria, a gente quer uma barra, e não um gráfico de linha. Tem vários estilos em Matplotlib que vocês podem mudar. Entendeu? Tipo, eu posso dizer para Matplotlib usar um estilo específico, meio que mudar a forma do gráfico, que é um... Peraí. E vocês podem fazer isso, às vezes que mudou um pouquinho o plot, né? Para ter uma aparência diferente. No geral, eu vou dizer qual eu uso na matéria, mas tem uma série de estilos que vocês podem usar para brincar. Tem um padrão, tem um clássico, tem um Solarized, tipo assim, escolha o que você acha melhor. Tem um ggplot que eu mostrei, tem um Seaborn, né? Eu tenho quase certeza que durante todas as aulas, ou a maioria das aulas, eu uso esse estilo aqui, que é chamado de Seaborn Colorblind, para ajudar quem é daltônico. Embora parece que não deu certo. Porque não está seguindo aqui Seaborn Colorblind, não. Talvez alguma forma aqui das chamadas. Meio que bagunçou aqui a minha vida. Vou botar aqui o 0. Aqui já está com colorblind, né? Vamos usar o colorblind. Isso é feliz.
Essas coisas mudam quando eu vou chamando. Eu não sei porque ele guarda estado, não. Eu não sei porque a biblioteca faz isso, não. Vou comentar aqui, para não mudar. Desculpa que eu não peguei aqui a variável ano, né? Tá. Então aqui tem um estilo padrão que eu uso, que é esse bônus colobano, que ajuda quem é dar o tom. Tá? E existe aqui a lista de estilos. Não vou mudar novamente, só para não quebrar a minha vida, okay? E a coisa funciona. Vocês podem plotar vetores, listas, como vocês podem também plotar vetores no Python. Aqui eu crio um vetor x, onde essa chamada linspace cria um espaço linear entre menos 100 e 100 com 100 pontos. É basicamente divida o espaço entre menos 100 e 100, crie 100 pontos e divida aí de forma igual, né? E a coisa meio que funciona. E eu posso, como é um vetor NumPy, realizar operações de multiplicar, tirar seno e cosseno, e plotar, por exemplo, x, um seno de x, tem um rótulo, x, um cosseno de x, tem um rótulo. Sempre que tiver duas curvas, coloque o nome das duas curvas, para eu saber que curva é essa. Não coloquei aqui necessariamente um rótulo em x e y, porque é meio que óbvio, né? Assim, é uma função matemática, seno e cosseno. Então, às vezes é para passar batido. Vocês podem também botar um line style, dizer eu quero que esse plot seja duas linhas, que me ajude a diferenciar o que é seno e cosseno, não só na cor, como também no estilo. A gente também falou isso na aula. Aqui no que mostra uma chamada mais complicada. Sempre que vocês fazem um plot, entende? Como eu falei com vocês, vocês recebem esse canvas, só comentar aqui essa chamada, que está no GCA. Aí aqui é que vem um matplotlib um pouco mais avançado. Entendeu? Ele não mostrou o réu, mostrou aqui embaixo. Entendeu? Que é meio que os eixos que eu estou alterando. Aqui eu tenho uma biblioteca mais baixo nível que me ajuda a... que me ajuda a alterar o plot também. Então, ou eu altero o plot pelo PLT, ou eu altero por esse canvas, aqui que é GCA. E aqui eu tenho o set, como eu falei antes, que eu posso setar o label do eixo X e o label do eixo Y. Tudo em uma chamada só. Entendeu? De alterar o meu plot em uma chamada só. Eu não espero que vocês usem o GCA necessariamente na matéria, não. Mas é uma interface mais avançada para vocês brincarem com os plots. Se eu usar no código, eu tento explicar o código depois. Aqui é só um plot, ao invés de ser o eixo X é o seno, o eixo Y é o cosseno, você bota seno e cosseno e vira uma esfera. Bem simplesinho. E aqui tem algumas chamadas mais avançadas, né? Que é meio que passando o tempo da matéria, que é meio que brincar com data frames mesmo, né? Então, na matéria, a gente falou assim, se eu quiser plotar, por exemplo, qual é o lucro dos estudos do ano? Então, eu vou pegar um data frame, que vai ser o lucro dos filmes do ano, vou ver o head aqui, para ter uma noção de como é essa data frame. A primeira tarefa é olhar os dados. Eu vejo que tem um título, tem um estúdio, tem um lucro e tem o ano aqui daquele filme, né? Ajustado por inflação. E vamos supor que eu quero, de alguma forma, pegar qual é o estúdio com a média de lucro maior. Então, eu faço um group by estúdio, porque os estúdios não são vários filmes, tipo os Vingadores e Star Wars são da Disney. Então, agrupo por estúdio, tire a média, quando tirar na média aqui, entendeu? E selecione a coluna que eu quero. Eu quero a coluna por ano. Depois de pegar esse novo data frame, entendeu? Eu posso trabalhar em cima desse meu resultado. Qual é a cara desse meu resultado aqui? Opa. O meu resultado vai ser uma série
que tem o estúdio e tem o lucro, entendeu? Aí eu posso continuar. Ordene os valores, que a gente quer ordenar os valores. Entendeu? Eu vou ordenar os valores, só para não ficar tão complicado como de baixo, de forma descendente. Então, o ascending é falso. Não preciso do pai, mas entender que eu estou querendo encadear. Não sei porque ele não fez isso, não. Eu vou acender, eu vou chamar um plot, eu vou chamar um bar. Eu quebrei aqui minha chamada, porque ponto 2 vezes. Vou chamar um plot. Vou chamar um bar. Quebrou tudo. Mas aqui seria uma chamada um pouco mais organizada. Tipo, não sei porque ficou tão feio. Bom, talvez eu não consiga renderizar bem, né? Tipo, pega o estúdio, pega o resultado do grupo bar, ordene, plote, mostre as barras. E aqui eu tenho o exemplo para na matéria. Sempre que você tem um gráfico de barras como esse, que é um lucro, você é bom mostrar ordenado, que é mais fácil comparar quem é o maior e quem é o melhor. Sete o eixo X, para dizer que é o estúdio. Sete o eixo Y, para dizer que é o lucro médio ajustado por 4. Então, agora o leitor sabe o que é esse gráfico. E está aqui o lucro de estúdio, por inflação. Se eu quiser pegar o ano, entende? Então, eu posso pegar qual foi o ano que mais rendeu. E aqui vai ficar mais mal feito. Aqui é melhor fazer um plot de linhas. Entendeu? Ficou muito mal feito. A nota foi de baixo. Só que tem muitos anos, né? Tipo, por isso ficou muito mal feito, né? Mas o ano com mais lucro ajustado por inflação foi 1940. Entendeu? Você vê que o lucro meio que decaindo aqui dos estudos. Eu gosto nos plots de barra colocar essa edge color pretinha aqui ao redor, só para ficar mais claro, né? Você bota para chamar edge color igual a tá. E aqui é bem. Vamos parar aqui para um exemplo. Tá, só falar isso aqui rapidinho, antes de eu perder o de uma coisa mais complicada, né? Vocês veem que aqui eu ordenei de forma decrescente, colocando a chave ascending igual a false. Um outro truque que eu uso muito é que se eu tenho uma série, aqui eu tenho uma série em pandas, que é a série dos lucros, né, já ordenadas, e eu indexo por 2 pontos menos 1, isso é um truque de Python para você meio que inverter a série. É meio que pega os elementos do último, caminhando de menos 1 a menos 1. Então, sai de forma decrescente, vira forma crescente. De forma crescente, vira forma decrescente. Tudo isso são pequenos truques que eu vou usando nos notebooks, mas se você tiver alguma dúvida com eles, a gente meio que pode falar sobre isso. E aqui é só o plot com o edge color, que eu prefiro para deixar claro qual é o estudo. Essa figura claramente não está grande o suficiente para a minha brincadeira, então eu posso aumentar a figura. E agora, ficar um pouco melhor para ler qual é o ano aqui, né? Qual é o problema? A fonte está muito grande também. Eu posso mudar as fontes lá em cima para 16, 16, 16, 16, 16. Eu prefiro mudar a fonte de forma global, não para mudar de forma local, né? E a coisa ficar um pouco mais legível aqui. Aqui já está um pouco mal prática, mas aqui não deixa claro o que está acontecendo. Já está um pouco mais legível esse plot aqui, e eu gosto de colocar a barrinha como está. É que eu gosto. Então aqui está um plot que tem os anos que mais lucram ajustado por inflação. Né? Surpreendentemente foi a década de 40. Consegue ver a inflação. E não segue a ordem dos anos, não. Né? Isso é uma coisa interessante. Se eu quiser ver a década que tem mais lucro, a década de cinema, eu tenho que fazer o sample a cada 10 anos e botar a década que tem mais lucro. Aqui. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Por enquanto? Nós temos os próximos exemplos. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tá. Então, o que é assim? Eu já estou meio que no fim do notebook, né? Aqui é só mudando a fonte na mão,
Então, você vê que é chato dar a fonte na mão, mas é basicamente pegue aquele GCA, que também é o retorno da chamada plot, no título, no eixo X, no eixo Y, mude a fonte para 20. Eu prefiro mudar de forma global, entende? E aqui é só uma chamada também que não sei o que faz. Tá, e aqui é só porque ao invés de plotar o grupo de estudos, é plotar um histograma dos lucros, né? Quem já viu vários plotos de histograma na matéria. Tipo, se eu quero ver um histograma, não é do nenhum, não, desculpa. Se eu quero fazer um histograma em matplotlib, tipo assim, faça o histograma dos lucros, entendeu? Eu uso a chamada plot.history. Como é um dado numérico, o histograma é a forma certa de ver o dado, né? Numérico. Entendeu? Se é um dado categórico, eu não faço pelo histograma. Tá, gente, eu vou deixar por aqui. Eu acho que eu já falei muito nessa aula. Eu acho que os outros exemplos que você vai acompanhar, com também a parte da matéria, com a aula e os notebooks. Deixa eu só ver aqui um exemplo que eu acho que vale a pena falar, que foi uma dúvida que surgiu na aula passada, né? Tipo, na aula de quarta-feira. Aqui eu tenho um data frame que, ao invés de ser o lucro dos estudos, vai ser assim, para cada ator, qual foi o lucro do ator médio ou geral na vida dele. Essa aqui também é o lucro do ator geral. Isso aqui deve ser em milhões de dólares. Então, Harrison Ford deu 41 milhões de dólares. E o filme que ele mais lucrou foi Star Wars, o mais novo, o primeiro dos três mais novos, né? Tipo, e aqui tem cada ator e o lucro dele, né? Então, se eu quero, por exemplo, olhar para um histograma de qual foi o lucro dos atores, eu faço um list na série que eu quero, né? E isso vai ser um gráfico de barras. Entendeu? Aqui eu tenho um gráfico de barras dos atores. E você vê que tem alguns atores que ganham muito. Mentira, tem vários atores que ganham pouco, menos de 100 milhões de dólares, e alguns poucos atores que ganham muito. Que está aqui desse lado direito, né? Se você quiser ver isso de forma normalizada, entendeu? O histograma vai contar no eixo Y o número de linhas. Se eu quero ver a fração de linhas, por exemplo, eu faço a chamada density igual a 2, e isso vira um plot de densidade. Ah, o histograma está ruim de ler. Não tem informação suficiente. Eu controlo aqui o número de bits do meu histograma, tendo um gráfico, talvez, um pouco mais fácil, né? Faça mais ou menos bits para ficar mais legível. E é isso, gente. Com isso eu vou parar o exemplo, né, os códigos. Eu não sei se está muito básico, se está muito complicado. Alguém tem algum feedback? Está muito rápido, muito lento, muito básico, muito complicado? Ou não? Já faz quase uma hora a gente está falando de código, né? Uma forma de chamar. Alguma dúvida, alguma coisa? Isso é basicamente o assunto que segue o slide. Luca, me falar. Eu tenho meio que um pedido, na verdade, sobre a questão do Moodle, porque meio que eu me organizo lá em quais aulas que eu tô vendo. Aí, se tiver como, eu queria que você colocasse aqueles checkbox para poder, tipo, marcar qual aula que você viu, qual atividade que você já fez. Ah, você gosta disso? É, tipo, é uma questão pessoal, né? Não sei se você não pôs por algum motivo, mas se puder. Ah, só foi. Tipo, Ok. mas é coisa minha. Se ajuda você, eu ajudo você. É porque assim, esse mês passado eu fiz a matéria no Teams, não foi uma boa ideia. Então não tinha, sabe? Mudar papel para aluno, aluno. Então, agora você pode marcar. Tá melhor? Valeu. Tá. O quiz tem uma pergunta bem polêmica aqui nesse 3 e 4, eu vou ver ela ainda. Vários nos falaram, que é a pergunta do Dória. Então eu não reparei, acho que ela veio errada no semestre do ano passado, eu não corrigi. Mas o Felipe perguntou dúvida do quiz. Se for uma dúvida geral, no canal de dúvidas. Se for uma dúvida da sua correção, direto comigo ou com o Felipe que montou. Tá claro, Felipe? Com o outro Felipe, não, o Felipe Guiota que montou. Tá claro? Sim. Então, ok.
E eu vou lançar as entregas do projeto, tipo, ver se eu faço isso de hoje para amanhã, ou no máximo até quarta, né? E, bem, vocês agora podem acompanhar a matéria no Moodle ou na página da matéria, duas formas de acompanhar. Tem a data de entrega de tudo aqui em cima para vocês. Ok. Algum feedback, alguma coisa? Senão eu vou terminar a reunião. Já faz uma hora que dá tempo. Texto, não. Então, ok, gente. Quarta-feira, vou tirar dúvidas. É a nossa última sessão de dúvidas antes da entrega. Domingo, eu faço o fechamento. Então, é uma aula que vai ter, tipo, o código de hoje, quarto, e um fechamento do módulo. Então, domingo não, sábado, eu faço o fechamento do módulo e isso termina a primeira parte da matéria. Então, a segunda parte começa a ficar mais complicada. E CD vai subindo em complexidade. Então, tipo, cada módulo é um pouco mais difícil que o outro. Então, aproveitem esse primeiro para pegar o básico de forma perfeita. E tchau. Tchau, professor. Professor, Bora falar. uma dúvida. Hoje, segundo o calendário, a aula é de estatística, certo? É. Então, no Moodle, o link da aula do dia de hoje, ele se não me engano, a playlist de probabilidade. E tá errado, então. Vou mudar aqui. Até porque tem um erro nessa probabilidade. Tem um erro grotesco, né? Que me falaram há pouco tempo. Eu vou mudar. Ah, ok. Era só isso. Obrigado. Eu corrigi agora. Tá bom. Tchau, tchau.